para o nosso webinário, né? Uma palavra nem tão comum, né? Trata-se de um seminário mais online, porque estamos ainda atravessando uma época tumultuosa, né? Com essa pandemia devido à Covid, né? 19. E estou muito feliz de receber todos vocês no Facebook, né? Então, eu vou tentar, inclusive, acompanhar diretamente do Facebook os comentários de todos vocês, porque estamos, na verdade, a convite do EALIF IFEMA, né? De São Luís do Maranhão, transmitindo a convite do professor Wilton Soares pelo Zoom. E do Zoom nós estamos transmitindo pela página do EALIF de São Luís do Maranhão. Então, eu sou Etienne Clement, eu sou moderador desse webinário e eu estou muito feliz em estar aqui para abrir esse webinário com um imenso prazer que a gente vai abordar o seguinte tema: diálogos interculturais para um mundo pós-pandemia entre pontes e fronteiras. Vocês justamente viram no bonito cartaz feito pela reitoria do IFEMA, que eu agradeço muito, que esse vírus, né, circulou muito e que ele, querendo ou não, né, construiu pontes e fronteiras entre os diversos países, né, que a maioria deles nesse planeta Terra foram atingidos e tiveram que, de uma maneira ou outra, se reinventar, né, através de mudanças nas economias, por exemplo, mudanças nas sociedades, mas de maneira mais geral também mudanças na educação. Somos aqui todos pesquisadores, professores e pesquisadores em diversas áreas, como nas áreas de educação, linguística aplicada, literatura, e nós tivemos todos que repensar, né, no seu modo de ensinar, no seu modo de pesquisar dentro das nossas áreas de ensino-aprendizagem de línguas e literaturas. E justamente esse tema do webinário foi escolhido pelo professor Wilton Soares, nesse intuito de refletirmos sobre essas questões que estamos todos atravessando. Então, ao reunir os professores pesquisadores da educação, da linguística aplicada e dos estudos da linguagem, sem esquecer da literatura, nós trazemos contribuições por meio de olhares interculturais para refletir sobre a importância dessas áreas no ensino-aprendizagem de línguas e literaturas. E esperamos, com muita sinceridade, colaborar por meio de um diálogo intercultural, lidando com essas tensões do mundo pós-pandemia. Eu diria até difícil falar de pós-pandemia. Eu estou fisicamente aqui em Viena, na Áustria, e ainda estamos desconfinados, mas tem vários casos locais que demonstram que a ameaça ainda está presente. Eu farei aqui uma citação antes dos agradecimentos e da apresentação dos palestrantes de hoje, que nos vem de um filósofo francês ainda vivo, o nosso Edgar Morin, no Brasil, né? Que numa entrevista recente, né, há 2 semanas atrás, falou o seguinte, eu cito o Edgar Morin: tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas, nas quais obtemos nossos suprimentos. O Morin quis mostrar, dentro desse cenário da pandemia, essas dificuldades que os governos franceses, brasileiros, chineses tiveram que enfrentar. E nós também, professores, pesquisadores, nós tivemos também, como eu já falei, de repensar nossas maneiras de ensinar, de pesquisar e de também se conectar. Então, eu agradeço muito o EALIF, né, pelo convite, pela realização virtual desse evento, porque eu acredito muito que as ciências e as pesquisas têm um futuro nessa perspectiva de construir um diálogo com essa dimensão virtual do nosso trabalho, que ainda precisa ser pensada e planejada. Então, venho através dessa, com muito carinho, agradecer o EALIF, então, ensino-aprendizagem de línguas e literaturas nos institutos federais,
e esse webinário, mais especificamente, dá ser aberto ao ano de 2020 nas nossas pesquisas. Então, aos interessados em dialogar com os pesquisadores, né, presente ainda hoje nessa mesa redonda virtual, estamos à sua inteira disposição para que, através de e-mail, de comentários no Facebook, nós possamos responder, interagir com vocês a partir das falas que serão feitas. Então, nós temos hoje, nesse bate-papo, nesse webinário, 5 pesquisadores, né? Nós temos o professor Wilton Soares, que irá abrir esse webinário. Nós temos Wilton Soares, perdão, do Instituto Federal do Maranhão, né? Ele é professor de português e francês, mais especificamente no campus do Centro Histórico, doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Fez estágio doutoral na Universidade Paris 8, Vincennes Saint-Denis, e, de maneira mais geral, é um especialista da linguística aplicada. Eu irei apresentar os outros, né, palestrantes antes das falas deles, e o professor Wilton Soares irá abrir esse webinário. Então, mais uma vez, eu agradeço a todas e todos a presença de vocês. Vocês podem se sentir à vontade para fazer perguntas, que eu vou tentar coletar, né, para depois endereçar aos palestrantes. E, de maneira mais geral, vocês também podem entrar em contato com a gente de maneira posterior, como eu já farei por e-mail. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu passo, sem mais tardar, a palavra ao professor, o primeiro conferencista, que está diretamente de São Luís do Maranhão, professor Wilton Soares. Obrigado, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Saúdo os colegas Etienne Clément, Carlo Pelliccia, Nathaniel Mendes, e alegro-me pela parceria acadêmica promissora. Saúdo com carinho a todos vocês que formam a audiência, amigos, professores, colegas de profissão, parentes, do Brasil e do exterior. As correções desse webinário me obrigam a ser objetivo. Então, eu comunico que a minha intenção é esboçar interesses, tanto de pesquisa, nessa interface ensino-aprendizagem de línguas, perspectivas dialógicas e tecnologias digitais da comunicação e da informação, quanto também abertura sempre para o diálogo, por isso está aí o meu contato de e-mail. A pergunta que me guia nessa participação é: como uma proposta de ensino-aprendizagem de línguas, na perspectiva dialógica, pode ajudar a responder às demandas e necessidades no contexto de crise atual? Eu me refiro a demandas como solicitações institucionais e necessidades como individuais. Pois bem, a crise sanitária implantada pela pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo impacta fortemente a saúde, a economia, a política e também a educação. A Covid-19 deixou em suspenso muitos projetos e nos impôs, de um lado, um afastamento físico entre todos nós, mas de outro potencializou o diálogo por meios digitais. Eu costumo dizer que dormimos numa sexta-feira de março de 2020 com a educação presencial em pleno funcionamento e acordamos na segunda-feira seguinte com a educação online, posta como desafio para professores e alunos. Ao falar em educação online, não nos referimos àquela educação à distância, baseada em transmissão de conhecimento, conhecimento como algo acabado e indiscutível. Não. Oposto a isso. Acreditamos em uma educação colaborativa, cooperativa, que compreende o conhecimento como uma obra aberta. Conhecimento esse que pode ser ressignificado no coletivo. Com base nas 10 competências gerais que emergem da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento de caráter normativo para a educação brasileira,
e que aponta as seguintes competências gerais. Destaco 6 competências das 10. A escola deve preparar o aluno para o desenvolvimento do conhecimento. Reparem aqui que o verbo é desenvolver e não adquirir. A cultura digital, cultura. O pensamento científico, crítico, criativo. 4. O mundo do trabalho e projeto de vida. Destaco mais uma vez a expressão mundo do trabalho, em oposição a mercado de trabalho. A empatia e cooperação. E 6. A cidadania. Poderíamos citar ainda as diretrizes para a educação em direitos humanos, dentre outros documentos, que inspiram a BNCC e aparecem claramente na competência 5 da redação do nosso Enem. Portanto, vemos afinidade entre, de um lado, as leis que regem a educação da empatia e cooperação e as demandas e necessidades, e, de outro lado, a perspectiva dialógica e as tecnologias digitais da comunicação e da informação. Como pesquisadores, sempre levantamos muitas perguntas. Diante das desigualdades sociais acentuadas pela Covid-19, do nosso lugar de professores de línguas e de literaturas, precisamos apresentar algumas respostas. Então, como refutar, contestar, combater, discutir, repelir e repugnar discursos de exclusão, hostilidade, racismo, sexismo, preconceito, discriminação que foram reforçados nessa crise atual? Como desmentir e combater as fake news? Como ensinar aos estudantes a existir agir, isto é, a colocar a sua voz numa segunda língua e poder vivê-la? Como poder transitar entre línguas e culturas diferentes? Como poder transitar entre línguas e culturas diferentes e responder aos obstáculos que se apresentam? Como educar para a diferença, para o convívio e para o respeito? Ao trazer o foco para a aprendizagem, como desenvolver no estudante a autoria para que ele ressignifique o conhecimento? E ainda, como pensar uma educação online ou híbrida que se afaste da educação bancária massificada e instrucionista, do conhecimento como obra fechada, conhecimento este que é adquirido, e que se aproxime de uma educação preocupada em desenvolver a autoria, a interação, a cooperação, a colaboração para a construção de conhecimentos? Essas e muitas outras são perguntas atuais que nos atravessam. São desafios do nosso tempo, potencializados pela crise. E como respondê-las? É a pergunta que move a pesquisa, né? Mãos à obra. É evidente que a perspectiva dialógica encontrada no conjunto da obra de Betty Bright não poderia ser aqui resumida, mas trago 7 pistas. A primeira é que há um movimento dialógico na relação entre os enunciados e discursos. É o encontro de, no mínimo, 2 consciências. Ao dizer eu instituo um tu e carrego esse tu dentro de mim. Uma segunda pista. Os enunciados têm sempre uma dimensão avaliativa. Portanto, eles sempre vão contribuindo para a continuidade da corrente discursiva, interagindo com os enunciados antecessores e antecipando interações futuras. É exatamente isso que estamos fazendo aqui nesse webinário hoje. Uma terceira pista. O que se quer comunicar extrapola a composição puramente verbal. Extrapola o linguístico. O que é enunciado é habitado por discordâncias, concordâncias, verdades, mentiras, provocações, coisas relevantes ou irrelevantes. E o seu interlocutor pode aparecer no seu discurso como alguém amigável, autoritário, colaborativo,
avaliativo. Uma quarta pista é que consideramos o linguístico enunciativo discursivo. Quinta pista. Não estamos aqui tratando daquele esquema falante e ouvinte. Um fala, o outro ouve e responde. Não. Referimos-nos ao falante como enunciador e ao ouvinte como co-enunciador. Há uma posição de resposta que se forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão, desde o seu início. Às vezes, literalmente, antes da primeira palavra do falante. Sexta pista. O enunciado é visto como a unidade da comunicação discursiva. E aprender a falar uma língua significa aprender a construir enunciados, a interagir com e por meio de enunciados. Preparar os estudantes para viver e atuar em um mundo que não é, mas um mundo que está sendo, que está em constante devir e sempre sob tensões. Para isso é preciso ir além das formas relativamente estáveis dos enunciados. É ir além do repetível, além da gramática, até chegar ao caráter único do enunciado, ao irrepetível, ao tema bakhtiniano, isto é, ao que nos leva aos sentidos. E a sétima pista, eu trago dois importantes processos cognitivos. Um deles é o reconhecer e o outro é o compreender, e são bem distintos. Reconhecer. Reconhece-se algo que é imutável, que é constante, que é invariável, como se fosse um sinal, um semáforo. Compreende-se. Para compreender, considera-se, além dos elementos estáveis e repetíveis de um enunciado, o que transcende a língua. Trata-se do instável, do inusitado, isto é, dos sentidos. É onde a matéria constitutiva do conteúdo-forma da aprendizagem habita, isto é, do que e de como se aprende. Me encaminhando para a finalização, eu deixo que vocês coloquem em prática um pouco do que tentei aqui esboçar, interpretando o poema Súplica, da poeta moçambicana Noêmia de Souza, em homenagem aos colegas professores de francês do Moçambique que estão conosco. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um labirinto de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a tua lírica de Xingobela nas noites mulatas da selva moçambicana. Essa lua que nos semeou no coração a poesia que encontramos na vida. Tirem-nos a palhota, humilde cubata onde vivemos e amamos. Tirem-nos a machamba que nos dá o pão. Tirem-nos o calor de lume, que nos é quase tudo. Mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadoria, acorrentar-nos à terra, do sol à lua e da lua ao sol, mas sempre seremos livres se nos deixarem a música. Que onde estiver nossa canção, mesmo escravos, senhores seremos. E mesmo mortos, viveremos. E nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos. A luz do sol, a lua dos xingombelas, o calor do lume, a palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que cadeias nos pés e azorrague no dorso. E o nosso queixume será uma libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelho pedimos, tirem-nos tudo, mas não nos tirem a vida. Não nos levem a música. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Etienne. Muito obrigado, Wilton, pela sua muito clara apresentação. Eu não tenho anotado comentários a respeito dela no Facebook,
Foi uma apresentação muito clara. Eu acho que eu farei um comentário no final, para depois, se a gente tiver ainda tempo, criar uma pequena conversa. Então, vamos dar sequência com o nosso segundo palestrante, que chama-se Nathaniel, desculpa a pronúncia, Mendes, então, colega brasileiro radicado em Portugal, por enquanto, mas está vinculado ao Instituto Federal do Maranhão, no campus São Luís Centro Histórico, como o colega Wilton Soares, e atualmente ele está em processo de doutoramento em Portugal, na área da educação. Então, a palavra é para o Nathaniel Mendes. Boa tarde. Já liguei o meu cronômetro aqui para tentar ser bastante disciplinado com o tempo. Começo saudando aí a nossa audiência, saudando os colegas que gentilmente se dispuseram a colaborar com este evento e agregar aqui a esse diálogo intercontinental, né, eu diria. E que alegria poder suceder aí o Wilton, que a fala dele já me oferece aqui várias pistas para a gente continuar esse diálogo, na perspectiva da literatura, agora, especialmente do ensino da literatura. E eu trouxe aqui 3 questões para colocar no debate aqui, para a gente discutir um pouco. 3 desafios para o ensino de literatura com vistas ao estabelecimento dessas pontes, com vistas a quebrar eventuais fronteiras, e sempre tendo em mente que isso é feito a partir da mobilização de vários agentes, né? De professores, bibliotecários, pedagogos, escritores, editoras, etc. Mas eu falo especialmente na perspectiva de professor, de pesquisador, e é importante conhecer também outras perspectivas para a gente ampliar aí o debate. Bom, trouxe aqui 3 desafios. O primeiro é uma melhor compreensão da literatura e da fruição estética. Nesse período de pandemia, comum, eu pelo menos observei algumas vezes, postagens do tipo, ainda bem que existe a arte, né, para essa quarentena, ficar em casa e tal, uma forma de passar o tempo, matar o tempo. Eu ficava assim, caramba, mas passar o tempo, matar o tempo, não é exatamente isso, né? A gente precisa ter uma compreensão, especialmente daqueles que trabalham no campo da literatura, por exemplo, que quando se fala em fruição, é uma palavra que pode ser perigosa se a gente pensar no senso comum como a busca de um deleite, de um prazer e tal, quando, na verdade, quando se trata de literatura, estamos falando da apropriação e a participação do leitor na construção dos sentidos do texto, e que esse processo pode, inclusive, trazer um desconforto, não é a busca não é necessariamente aquilo que vem ao encontro do que eu quero, mas que pode vir de encontro às minhas expectativas, e isso é muito bom, porque amplia o nosso olhar. E, se tratando da instituição escola, né, tem o dever legal de ampliar a leitura, o olhar desses alunos, especialmente na realidade de escola pública, que tem alunos de diversos estratos sociais, e, de repente, a escola é o único lugar que ele tem para ter esse olhar mais amplo. Então, eu quero dizer com isso que a literatura, ela coloca a nossa humanidade em questão, ela nos pede, nos suscita uma reflexão, e não exatamente a busca por um gozo, um prazer. Isso pode até fazer parte do processo, mas o fim da fruição, né, é essa apropriação e trazer uma ampliação aí do nosso olhar. Olhar, inclusive, que faz você se reconhecer no outro. Se eu pegar, por exemplo, um livro como Cidade, na tradução brasileira, né, Cidade do Sol, lá do Khaled, vendo a história lá daquelas irmãs, da Marianne, da Laila, eu, em não sendo mulher, consigo viver, consigo compreender melhor a história delas, que é, de alguma forma, a minha história também, a nossa história, porque há na literatura o seu grande monumento, que é o monumento humano, né? Então, eu acho que um dos desafios é compreender essa dimensão humana da literatura e romper com essa ideia de uma visão mais superficial das artes, da literatura, como mera fruição, passatempo, e ver
toda a potência aí que ela tem. Tem um texto do Cândido que eu gosto bastante, é um ensaio ainda acho que de 1988, que ele fala do direito à literatura. É interessante que ele, logo do título, né, que ele coloca direito, não dever, né? Então, é outra coisa que a gente precisa compreender melhor na escola, que infelizmente nós passamos como um dever para os alunos para ler, mas é um direito, é apresentar algo que foi construído, que é um saber, inclusive um saber tão importante quanto, um conhecimento tão importante quanto o conhecimento científico. Só que ele se constrói por outras vias, né? E, infelizmente, hoje, eu não diria uma crise das humanidades, né? Porque seria redundante. Penso que estudos, ciências humanas, sociais, infelizmente, estão em crise há muito tempo, mas um aprofundamento, principalmente no Brasil, e aí eu já passo para o segundo desafio, que é uma crítica necessária a uma visão tecnocrata e gerencialista da sociedade, que inclusive o Wilton citou a BNCC. Essa visão tem inclusive orientado a formulação de currículos, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. E aí a gente tem um problema. Temos aí uma colisão para o ensino de literatura, porque essas instituições como, por exemplo, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que inclusive é citada na BNCC, né, foi um dos parceiros na elaboração. E de modo geral, inclusive tem pesquisa, né, fazendo comparação com a realidade brasileira e portuguesa, por exemplo, essa visão tecnocrática tem orientado a criação de currículos voltados para treinamentos, para realizar testes padronizados, né? No Brasil, a gente tem o Enem, tem o Internacional também, PISA, né? Então, aí a gente entra com uma colisão com a literatura, porque ela não se propõe a isso, a preparar alguém para a realização de testes. E uma outra coisa que a gente percebe nesses currículos, né, que ao propor o protagonismo do jovem e colocar na criação ele para desenvolver os seus projetos de vida e dar essa responsabilidade, há uma questão ali, inclusive um jargão, né, da administração, uma busca por uma adaptabilidade, um indivíduo que deve se adaptar às demandas da vida, aos mercados, né? E aí a gente tem um problema também para o ensino, porque para a literatura é exatamente o oposto, não é para se adaptar ao que está aí, né? É para questionar, é para trazer um incômodo, assim, às vezes necessário para ação, para uma mobilização. Então, a gente tem um problema aí, um choque, né? De um lado, um currículo que visa esse ser maleável, adaptável, e de outro lado, especialmente aqueles que militam, né, do ensino de literatura, que quer formar um aluno que conheça uma outra cultura, conheça uma outra realidade, se identifique ali, se incomode de alguma forma e se mobilize também para uma transformação da sua realidade, né, e da realidade dos outros, da realidade da humanidade. É a ideia de ver todos como membros de um mundo comum, de um planeta que é comum a todos. E quando a gente lê, a gente fala literatura brasileira, literatura angolana, portuguesa e tal, para marcar, de repente, os países onde esses textos foram produzidos, mas quando a gente vai ler os textos, né, e percebe que aqui os dramas, as histórias que são contadas ali, elas são comuns à essência humana, né? Voltando aí à história lá do Cidade do Sol, que aquelas meninas sofrem, parece que eu compreendo melhor lendo o texto, um texto que fala de Cabul, por exemplo, tem Cabul como cenário, consigo compreender melhor aquela realidade e a história daquelas mulheres do que, por exemplo, com a manchete do jornal, com a reportagem, né? Porque nos coloca em uma situação mais próxima daquele universo ali, de modo que outra linguagem não vejo assim essa possibilidade tão evidente. Um outro reflexo dessa visão tecnocrata, né, é um esvaziamento de um importante papel das ciências humanas, sociais, das artes. Recentemente, eu acho que cerca de 2 ou 3 semanas, o então ministro da Educação do Brasil, ele falou numa entrevista que se ele pudesse escolher, né, como pagador de impostos, que ele não queria nas universidades a formação para filosofia, para sociologia, para antropologia. Esse exemplo, além de ser muito, muito triste, né,
é muito emblemático assim de uma compreensão equivocada, né, que muitos têm, que existe uma separação dessa dimensão técnica, né, para a dimensão humana, como se o caráter humano não estivesse ali na engenharia, na medicina, em qualquer outra área. E aí eu também não foi combinado, né? O Etienne começa citando o Edgar Morin, eu também peguei aqui também tem o Morin aqui, quando ele fala que o homem é um complexo bioantropológico e biosociocultural. Então, você, de repente, contemplar somente uma visão, somente um aspecto da dimensão humana, é algo extremamente complicado quando se quer, em uma escola, né, pensar que seus alunos devem trabalhar, devem ler, devem ter acesso àquilo que foi construído pela humanidade e o que foi construído. Aliás, quando fala que foi construído, né, tem uma questão a destacar, que a gente pensa em uma leitura canônica e tal, mas eu acho importante, obviamente, ler os contemporâneos, ler os autores que estão vivos, mas isso aí é uma outra discussão. Mas o que eu quero dizer é que essa dimensão apenas técnica, e eu dei aqui o exemplo da fala do ministro, mas houve outros eventos que materializaram, né, do governo brasileiro, por exemplo, essa dimensão. Recentemente também houve um edital para iniciação científica que não contemplava as ciências humanas, e isso é gravíssimo, é perigosíssimo. E nós que atuamos nessa área precisamos estabelecer, precisamos falar contra isso, precisamos mostrar nossas pesquisas, qual a nossa perspectiva. Nesse sentido, eventos como esse, né, nesse formato, são fundamentais, porque dessa forma a gente consegue comunicar não só para nós mesmos, né? Quando eu falo para nós mesmos, eu falo dos eventos acadêmicos que acabam ali restringindo um pouco o alcance do que lemos, do que pesquisamos, mas isso pode chegar, por exemplo, para os alunos, né? E quando eu falo em alunos também, eu quero sempre destacar que esse processo de compreensão, eu nem falo aqui, né? Não separei para esse webinário, a questão do método, trabalhar um método para o ensino de literatura, mas basicamente uma reflexão que deve ser feita com os professores, com bibliotecários, etc., é apresentar essas questões para os alunos para que essa ideia de dimensões separadas, de desviar aí, de separar o caráter técnico, humanístico e tal, não seja reproduzida por várias gerações. Então, acho que é um momento também para romper com isso. E, já encaminhando aí para finalizar, uma outra dimensão, outro desafio, que tem a ver com o que o Wilton falou também, que é um olhar reflexivo para as mídias digitais, né? Eu vejo, às vezes, alguns colegas, né, falando contra essas plataformas, Facebook, WhatsApp, etc., e mostrando que é muita besteira, que os alunos não gostam mais de ler e não leem porque tem isso, tem aquilo, tá? E eu vejo que essa é uma compreensão também problemática, porque, e aí eu cito o Pedro Demo, ele diz que nós não devemos nem tanto a tecnofilia, tecnofobia. Tecnofobia seria o medo excessivo, né? A tecnofilia é o apreço excessivo a esses meios. Mas precisamos refletir criticamente mesmo sobre o potencial que essas mídias digitais têm para a aprendizagem. Então, eu penso que para a postura de educador, de professor, é sempre bom que seja uma postura equilibrada. Então, dar de costas para isso, né? Dar as costas para algo que afeta as subjetividades dos alunos, as nossas, né? A gente pensar que nós interagimos e nos constituímos enquanto indivíduos agora a partir dessas mídias digitais, né? Um exemplo, eu não poderia, por exemplo, falar alguma coisa contra essas plataformas no momento que nós estamos utilizando essas plataformas para ampliar esse nosso debate, ampliar esse nosso olhar. Então, eu penso que essas mídias digitais, o professor deve não ficar com medo, receio, ou achar que é uma bobagem, que isso tira o aluno da leitura, né? Ao contrário. Eu, por exemplo, eu ainda prefiro ler os textos no livro tradicional, mas eu não posso negar as possibilidades que são colocadas no Kindle, por exemplo, que eles podem ler, e aí eu tenho que fazer a avaliação necessária, a crítica ao acesso, que é uma questão bem problemática também. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso, mas que esses recursos que estão à nossa disposição, eles devem sim ser utilizados. Agora, claro, com um devido planejamento, com um olhar reflexivo,
e desde que um ou outro recurso vá potencializar alguma experiência, não utilizar como, eu cito o demo novamente, como uma bijuteria instrucionista, né? Algo que só aparece lá, mas que ele poderia não estar lá, que é acessório e não é utilizado em sua na sua potencialidade, sua plenitude. Então, eu finalizo aí dizendo que se for uma visão panorâmica, assim, nós precisaríamos de tempo para aprofundar cada um desses temas, e eu já peço, né, já deixo a dica aí, faço o pedido para que nós façamos em um outro momento, possamos discutir, não os três, né, mas um desses pontos aí e fazer o aprofundamento necessário. Obrigado, e eu passo a palavra aí ao Etienne. Muito obrigado, Nathaniel Mendes, do Instituto Federal do Maranhão, mas atualmente baseado em Portugal, pela muito clara e brilhante palestra. Eu peço desculpa, nós tivemos assim pensado em um formato maior, mas como estamos enfrentando essa dimensão virtual, né, desse conteúdo científico, nós achamos que sintetizando as nossas falas, mas destacando alguns pontos específicos, seria uma melhor maneira de interagir com vocês. Mas então estamos à sua inteira disposição, como eu já falei, para aprofundar alguns desses 3 pontos que o Nathaniel apresentou. Agora, pelo Facebook, vocês podem fazer comentários, sugestões, perguntas diretamente lá. E também de maneira posterior ao webinário, porque o professor organizador Wilton Soares, então do Instituto Federal do Maranhão também, eu coloquei dentro dos comentários no Facebook o e-mail do Wilton, que está à inteira disposição para receber também as anotações, os comentários e as perguntas que vocês poderiam ter depois desse debate, que vai ficar salvo de toda maneira na página do EALIF no Facebook. Então, depois do professor Wilton Soares e Nathaniel Mendes, nós vamos ter a nossa terceira fala, que será a do professor Carlo Pelliccia, que me deu por aqui uma biografia em italiano, então vou tentar, em português. Então, ele é investigador correspondente no CHAN, da Universidade de Lisboa, e no CLEPUR, da Universidade de Lisboa. Acabou o doutoramento na Universidade de Tsuchiya, de Viterbo, sobre a história do Japão, com uma tese sobre a primeira embaixada japonesa na Europa, no século XVI. Atualmente é professor de japonês na Itália. Então, vamos lá escutar essa terceira fala do nosso palestrante. E eu não falei se você está vinculado à Universidade de Tsuchiya, talvez você pode falar onde você está se situando, e estamos agora lhe escutando, porque eu lhe passo a palavra. Obrigado. Apresentar um PowerPoint, mas não sei que. Ok, agradeço muito. Desculpe. Não. Fiquei muito feliz em participar neste colóquio. Agradeço muito ao professor Wilton, que é meu amigo e colega brasileiro, e agradeço muito aos colegas desta mesa também. O primeiro contato entre o Portugal e o Japão ocorre em 1543, quando 3 comerciantes lusitanos chegam acidentalmente a Tanegashima, no sul do país. Este evento marca o exórdio das trocas econômicas e socioculturais entre estas duas realidades completamente tão distintas. Com a chegada de alguns membros da Companhia de Jesus em 1549, patrocinado pela coroa portuguesa,
movido com o intuito de instituir a primeira comunidade cristã do arcipélago, estes contatos tornaram-se mais frequentes e depressa se consolidaram. Os jesuítas... Carlo, peço perdão. Sim, agora apareceu, né? Porque a gente não tinha acesso às suas slides. Agora apareceram, fica mais simples para os nossos ouvintes acompanhar a sua fala. Tá bom, deu certo. Eu lhe passo a palavra de novo. Desculpa por interromper. Ok, não. Os jesuítas europeus tentaram estabelecer um diálogo com a sociedade e a civilização japonesa e a contribuir para o nascimento de um fenômeno de comunicação e interação cultural. Um dos eventos mais famosos que marcou o diálogo entre o Japão e a cultura europeia é o envio de 4 jovens para Portugal, Espanha e Itália, para mostrar uma cultura ocidental, especialmente uma cultura católica, e os aspectos mais edificantes do velho continente. Esta viagem é lembrada como a primeira embaixada japonesa na Europa. O diálogo que se instaura entre estas duas realidades culturais deixa assim uma marca tangível que toca vários campos do saber e que conduz a um crescimento social e cultural que permite ampliar os próprios conhecimentos e englobar aspectos novos e desconhecidos. Este processo de interação cultural afeta de um modo particular o campo linguístico, onde se registra o ingresso de numerosas palavras portuguesas no vocabulário nipônico e, paralelamente, de alguns termos japoneses no vocabulário português. Esta penetra em diversos âmbitos, do vestuário à cozinha, incluída algumas tipologias de doce, da botânica à zoologia, do comércio ou meios de transporte, a construções e mobiliário, e ainda da medicina e a veterinaria, a geografia e, sobretudo, topônimos. Essas palavras são submetidas a um processo de transliteração, os quais são assimilados a transcrições de acordo com as regras e os parâmetros da fonologia japonesa. Com a chegada ao Japão do português Baltasar Gago, inicia um processo, ou melhor, uma política de não tradução. Colher certos vocábulos das línguas ocidentais como objetivo de exprimir os elementos fundamentais da própria fé. Essas palavras são traduzidas para o português e o latim. Com esse slide, eu mostro vários exemplos de lusismos introduzidos no idioma japonês, alguns dos quais ainda hoje são usados. Por exemplo, a palavra pan, que é do japonês, do português pão, ou a palavra tabaco, que é do português tabaco. Ou a palavra, o topônimo Portugal, que em japonês é Portugaro. Isso é algum exemplo de préstito. O uso da língua portuguesa e do léxico português tornou-se mais relevante que a fundação de uma imprensa com caráter móveis na comunidade jesuítica de Katsusa, no sul do país, que foi comprada em Lisboa 4 anos antes, em 1586. Esses trabalhos são chamados Kiristamban, isso é, edições cristãs, do quais existem cerca de 35 títulos que eu mostro aqui. Apresenta que o idioma português foi amplamente utilizado, generalmente junto com o japonês e com o latim. 2 exemplos. O primeiro, o Doctrina Kiristan, que foi publicado em Katsusa em 1591, é considerato o primeiro catequismo para o japonês que se baseia no texto Doutrina Cristã, ordenada maneira do diálogo, composto pelo jesuíta português Marcos Jorge, contém 161 vocábulos ocidentais, transliterados em japonês, sobretudo na língua portuguesa.
Isso é elenco da palavra ocidentais. O segundo, em Roma, na Biblioteca Apostólica Vaticana, há um manuscrito com a assinatura de Manuel Barreto, outro jesuíta português, que foi catalogado como um manual de oração. Este manuscrito foi compilado em Romaji, que é um sistema de latinização que foi inventato pelos jesuítas portugueses, e o elemento no qual queremos deter a nossa atenção é a presença da língua portuguesa no manuscrito, que se manifesta seja no aspecto lexicológico através de numerosos empréstimos, seja mediante alguma página escrita nesta língua, como, por exemplo, no Índice da Milagre da Virgem. A maior parte dos termos portugueses que apareceu no manual está inserido com a finalidade de exprimir os elementos fundadores da doutrina católica. De facto, a presença conspícua destas palavras mostra a ânsia justificada da língua portuguesa de transmitir a verdade europeia. Existem vocábulos relativos à festividade religiosa e a algum sacramento, termos ligados à liturgia, a várias práticas religiosas, termos nome de personagens bíblicas, ou depois termos do mundo eclesiástico, nomes geográficos e antropônimos. Muitos destes vocábulos entram na língua portuguesa como empréstimos da necessidade, ou palavras tomadas da língua de origem com o objetivo de exprimir elementos e conceitos anteriormente desconhecidos. Com a perseguição das autoridades políticas japonesas, algumas palavras começam a cair em desuso. Dois exemplos. A palavra cristã, que foi uma fonetização do português cristão, se tornará católico, dos holandês catholic. Segundo exemplo, o termo Nataru, do português Natal, será substituído pelas palavras em inglês Christmas. Portanto, é possível afirmar que os protagonistas desse enriquimento linguístico são os jesuítas. Atualmente, em Nagasaki, no parque dedicado aos mártires, há uma placa dedicada a Luís Frois, um famoso jesuíta português de Lisboa, sobre a qual está escrito: escreveu a história de encontro entre Portugal e o Japão. Por outro lado, no entanto, deve-se dizer que, apesar do fechamento do Japão para os portugueses e o espanhol, algumas palavras permanecem no vocabulário japonês. Em 1608, Giovan Battista Sidotti, um padre missionário italiano que chega ao Japão com o objetivo de restaurar a missão católica. Ele é preso e interrogado para um intelectual neoconfucianista, Arai Akuseki. Em 1715, esse homem escreveu uma obra, Seiyo Kibun, que notas no Oeste, onde usou algumas palavras em português para expressar algumas realidades. Esse é um exemplo de palavras português que são presentes em questa obra do Seiyo Kibun. Em 1868, com a restauração Meiji, há um novo fenômeno de contato com a cultura ocidental e com a cultura portuguesa, que levará o Japão a um processo de modernização. Alguns eventos que ainda ligam o Portugal e o Japão e a cultura de expressão portuguesa. O primeiro, em 1860, quando foi assinado o Tratado de Amizade e Comércio entre o rei do Portugal e o imperador do Japão. Em 1895, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Império do Japão. O tratado foi celebrado em língua portuguesa, japonesa e francesa, porque, segundo o artigo 14, o texto em francês
é obrigatório para ambos os governos em caso de divergência na interpretação de dois outros. A chegada no Japão de Vincenzo de Moraes, escritor e diplomata, oficial da Marinha Lusitana, que viveu no país por mais de 30 anos. Ele é autor de vários livros que falam sobre o Japão, com sua cultura e tradições, lembrando também a grande figura de Fernandes Mendes Pinto, aventureiro e navegador que visitaram o Japão e entrará na companhia de Jesus, autor da peregrinação. Outro evento que marca o contato entre o Japão e a cultura lusófona é o desembarque de japonês a bordo do navio Casato Maru no Porto dos Santos em 1908, como é bem narrado no famoso romance Sobo, que é escrito para Ishikawa Tatsuto, escritor japonês que em 1928 partì para o Brasil a bordo do Plata Maru como imigrante individual com apoio do governo japonês. Esta obra foi traduzida para português em 2008 por ocasião do primeiro centenário deste evento, com o subtítulo de Uma Saga da Imigração Japonesa. Este episódio ajuda a construir um diálogo entre o Brasil e o Japão e que ao longo dos anos levará ao nascimento de um fenômeno muito particular, o fenômeno de Onigishin. Os jovens brasileiros de origem japonesa que vão ao Japão com o desejo de melhorar suas vidas para escapar de uma profunda crise do país. Parece que também existem outros termos para identificar esta categoria, dentre os quais nós lembramos o termo dekasegui. É uma palavra formada pela união de verbos na língua japonesa, o verbo deru, que significa sair, e o verbo kasegu, que significa trabalhar, ganhar dinheiro trabalhando, tendo como significado literário trabalhando distante qualquer pessoa que deixa na sua terra natal para trabalhar temporariamente em outra região do país. Assim são igualmente denominados onipo-brasileiros, onipo-peruanos e todos que imigram para o Japão que tenha a ascendência japonesa. O contato linguístico e cultural entre o português e o japonês e o contato com a cultura brasileira, iniciado neste segmento temporal conhecido no século XVI e XVII, que é lembrado pela historiografia como século cristão, tem repercussões ainda hoje, através da assinalação de empréstimos linguísticos nos idiomas que são, por um lado, expressões perspectivas de um encontro construtivo entre dois mundos diferentes e, por outro lado, uma lembrança dos antigos esplendores da potência comercial, marítima, colonial e missionária do Império Português. Muito obrigado pela vossa atenção. Desculpa. Muito obrigado, Carlo, pela sua muito clara apresentação. Desculpa por mim português, porque eu não falo muito bem português. Desculpa. Que isso, você fala de maneira muito clara e a sua apresentação também ilustrou suas falas de maneira muito profunda. Eu aprendi muito sobre um tema que eu desconheço, eu devo confessar. Mas eu notei nas minhas pesquisas de campo no Brasil essas relações bilaterais entre o Japão e o Brasil, já históricas, né, e muito profundas. Eu não sabia que o campo da língua, cultura, né, tinha sido muito fértil também nessas relações diplomáticas
entre Brasil e Japão, e não só, né, porque você bem mostrou que a Europa e o Portugal também esteve envolvido desde o começo nessas relações internacionais. Então, muito obrigado mais uma vez por sua apresentação. Nós tivemos alguns comentários feitos no Facebook relacionados a algumas apresentações, mas conforme eu já falei, iremos ler esses comentários, eu irei ler esses comentários depois da última fala e fazer as perguntas, os comentários para os palestrantes diretamente, de maneira que eles possam responder ou agregar, né, sobre aquilo que eles já falaram. Além do mais, eu já falei, mas para o pessoal que está entrando agora, né, no Facebook, estamos à disposição para receber perguntas, comentários agora ou também de maneira posterior através do e-mail do professor Wilton Soares, do Instituto Federal do Maranhão. E vamos encerrar, então, nosso webinário com o nosso quarto palestrante, que vem diretamente de Angola, que está agora em Angola. Ele se chama... perdão, estou procurando aqui. Se chama João Fernando André. João é escritor, ensaísta, crítico literário, bailarino de samba e kizomba e professor de português como língua estrangeira na Aliança Francesa de Luanda. Ele é igualmente mestrando em literaturas de expressão portuguesa na Universidade Agostinho Neto e autor da obra Evangelho Banto. Então, eu passo a palavra agora ao João. Saudações, conforme os fusos horários. O Cleiman já fez a nossa apresentação e, devido ao tempo, vamos seguir. Vamos apresentar aqui, mais virado para o lado da literatura, uma perspectiva entre a desprosperização e a descalibanização, isto é, para diálogos interculturais no pós-pandemia. Quando construímos este tema, esta comunicação, pensamos antes no conceito de próspero e Caliban. Aqui é a figura de alguém que tem tudo e a figura de alguém que não tem. E porque estamos aqui numa perspectiva de professores, uma conversa, um webinário de professores e estudantes, pesquisadores e amantes do saber, construímos isso nessa perspectiva. E começamos, então, por dizer que são cada vez mais frequentes as crises pelo mundo. E estas crises hoje vão se verificar não só no setor econômico, como muitas vezes nós temos em conta, mas em vários outros setores. E vai parecendo que é o próprio ser humano que, com o avançar do curso da história, enquanto cosmo, vai tendo um choque com o microcosmo. E o microcosmo aqui é a natureza em si, porque o ser humano, o homem, faz parte desta natureza, mas muitas vezes acaba por ser um filho, digamos, mal educado que dilacera a sua mãe. A mãe aqui é a natureza, por mero capricho ou por curiosidade. Fica aqui a reflexão para quem nos está a ouvir e a ver. Ora, a ideia de crise remete normalmente para a normalidade. E talvez, de entre todos os povos do mundo, vejamos, a melhor visão no que concerne a palavra crise
seja a do imaginário chinês. E vamos mostrar por que é esta do imaginário chinês. No imaginário chinês, há uma máxima que diz que uma época de crise é também uma época de oportunidades. E sendo o homem, como apresenta-se já em filosofia, muitas vezes como o lobo do próprio homem, durante este tempo de pandemia, vamos notar que alguns são os que já vão deixando de ser animais e vão passando a ser, aqui construímos um neologismo, animenos. Animenos por quê? Porque durante esse tempo de estados de emergência, vão muitas vezes os comerciantes aumentando os preços dos produtos essenciais para a sobrevivência de muita gente, outros até a água potável vão guardando, os remédios e o cúmulo da inépcia, como diria o nosso amigo Einstein, até às vezes papel higiênico e guardanapos. Continuando assim, a espécie humana, individualmente, muitos olhando primeiro para si, e segundo para si, terceiro para si, e por aí vai então o infinito das ações cheias de egoísmos. E este egoísmo, o Wilton vai soltar aí uma tela onde vamos ver, isto está no meu livro de drama, teatro, ou antiteatro, ou contra-teatro, eu chamo de contra-teatro, e apresento aí, por exemplo, olhando para o contexto angolano, algumas pessoas que, mesmo tendo pastores, que mesmo estando neste período crítico, querem ainda abrir as igrejas. E vocês podem apreciar aí e rir um pouco e notar que isto é uma atitude de animenos e não de um animal. Ora, olhando então para esta velha máxima chinesa que dizemos que em tempos de crise também poderia ser, um tempo de crise também poderia ser aproveitado para novas oportunidades, novos horizontes, pensamos que devíamos aproveitar este momento para repensarmos o progresso humano, pois que a noção de progresso em muito não tem feito progresso. Os relatórios de certas organizações mundiais dão conta de que temos falhado em muito ao olharmos apenas para os nossos umbigos. O resultado são as crises econômicas, sociais, políticas e até educativas. E aí temos o caso do Brasil, onde vão se fechando algumas instituições ligadas às humanidades, o que é grave. Odiandamente, mais do que nunca, precisamos rever o sistema de ensino. Já compreendemos que o dito Homo sapiens sapiens, também tido como super-homem, tem dificuldades em sair da sua zona de conforto, ao mesmo tempo que robotiza os seus propíncos. Está ali notado nas academias, onde os professores, e vamos notar isso quer em Angola, e não só, vamos notar também pelo mundo em si, exercendo o papel de pais dos estudantes, que pedagogo, pai dos filhos, não é? Muitas vezes não permitem com que os estudantes, aqui tido como filhos, apresentem os seus pareceres ou maneira de ver as coisas e de aprender. Isto é, magister dixit, como se diz em latim. No ensino das literaturas ou das línguas, sendo da nossa reunião de hoje, aos professores e os estudantes puristas na medida em que com egoísmo não se permitem, nem permitem que o outro apresente à cultura a sua visão de mundo ou que adentre na sua visão de mundo quase totalmente, perdendo assim a ocasião de criar mais pontes e menos fronteiras. É assim mais fácil darmos uma aula de português como língua estrangeira, ou francês ou italiano, completamente na nossa língua nativa, do que, humildemente, tirarmos um pouco do nosso tempo para aprendermos a apreender
com os professores ou estudantes que, vindo de outras famílias de língua, outras culturas e tendo museus imaginários diferentes, nos enriquecemos através destes. Diante de tais crises, precisamos criar o homem novo. E o homem novo será o pai, o filho, o estudante, o professor, o político, o comerciante, o comprador, ou ainda, enfim, aquele homem que, vendo que olhar só para si não é a solução para uma humanidade que se quer mais forte e unida, terá de interdialogar em contextos multiculturais. Muitas vezes dizemos que o mundo é uma ervilha ou uma aldeia global. Porém, falta ainda muito para que tal seja uma verdade verdadeira. E aqui, os escritores, considerados por muitos como reserva moral da sociedade, vão apresentando nas suas obras literárias contextos vários de crises. O Wilton pode soltar aí a tela para ver o poema do livro de poesia Evangelho Banto e podem apreciar aí então que chama-se, vai se reconhecer a crise de amor ao próximo. Vamos então poder ver aqui neste poema a falta de compreensão pelo outro. Se ver, precisamos de amar mais o próximo. E nós apresentamos, dizemos aí, em cada matina que se levanta, no raiar do sol, nas andanças da vida, só um grito é necessário: amor. Em contexto de crise várias, portanto, que deixemos de ver os outros como meros instrumentos de trabalho ou recipientes de informação, aqui os professores e políticos principalmente. Que haja menos aulas teóricas e mais interações entre professores e estudantes, para que o savoir-être seja o gerente de boas práticas. Ou seja, precisamos antes ser para depois termos. E que a crise ética cesse. Pois que aí num outro poema, Wilton pode soltar o poema, vemos que sugamos uns aos outros. Uns sugam os que têm bens, outros sugam a força dos pobres, que é triste. Assim, num mundo pós-pandemia, para que as coisas estejam à nossa medida, devemos dar aos outros o que precisam e não o que achamos que seja útil para que se tem notado, ou como se tem notado, da parte de muitos governantes, pais e até acadêmicos. E um outro poema, Wilton, pode soltar o poema. Então, está aí. Politicamente. Bom, aí partimos, fizemos uma desconstrução do advérbio para levar os leitores a várias percepções. Os pobres cantam famintos de amor e dinheiro, frustrados se lançam nas jaulas da vida. É aqui um conflito que existe porque vai faltar muito e vai se dando apenas, uns dão aos outros apenas aquilo que acham que seria necessário, quando não é porque não se escuta, em muitas vezes, os outros. E nós não poderíamos terminar a nossa comunicação sem antes deixarmos uma palavra para as crianças, esses seres doces que até o vírus os achou praticamente inocentes dos males, não nas prejudicando em muito como fez com as pessoas de idade avançada. É cada vez mais comum as crianças deixarem de ser criança precocemente. Num mundo pós-pandemia, higienizarmos a mente das crianças, darmos menos smartphones e mais livros deverá ser motivo para diálogos intercultural.
para que os países onde a prática educativa tem tido mais êxito possam vir a partilhar com os outros as suas praxes. Então, o caso dos países nórdicos da Europa, que a Finlândia também, países, o próprio Japão em si, que a educação aí é tida, principalmente para as crianças, o tal homem novo, aí é muito tido. E podem apreciar aí pelo texto de um livro, um livrinho infantil, infanto-juvenil, que nós publicamos neste tempo de pandemia. Aí uma passagem. Dessa arte, fica patente que no mundo pós-pandemia, os diálogos interculturais só serão possíveis se sentirmos mais os outros e sermos mais animais no lugar de animenos sensíveis. Então, para terminar, será preciso nos desprosperizarmos e nos descalibanizarmos para que num mundo pós-pandemia haja pontes e menos fronteiras. Desprosperização, aqui explicando, significa sermos mais abertos para os outros se estivermos numa posição de privilégio, aqui o caso na posição de professor ou de político ou de comerciante. E a descalibanização quer dizer aqui deixarmos de ser vítimas e procurarmos ultrapassar as fronteiras que o mundo pré-pandemia tinha estabelecido. Tenho dito e obrigado por ainda não sofrer de crise de auscultação. Muito obrigado, João, pela excelente apresentação, excelente comunicação, repleta de poesias, né? Que, na verdade, não salientei essa abordagem, né? Eu falei de literatura, de educação de linguística aplicada, mas se nota que o professor Wilton Soares, o professor Natanael Mendes e o professor João Fernandes, todos usaram essa linguagem da poesia para poder pensar esse tema, esse nosso tema, né, sobre os diálogos interculturais, nessa perspectiva de construir, de pensar, de refletir sobre esse mundo pós-pandemia. Nessa palavra diálogo, né, para poder introduzir o debate, os comentários, pelo menos, eu acho que todos nós estamos refletindo, né, nessas condições do diálogo, né? E segundo algumas pesquisas que eu fiz, algumas, né, ligadas ao Edgar Morin, esse dia é frequentemente, né, na etimologia dele, do latim, é percebido pela tensão, né, o dia da tensão, do movimento, né, enquanto o logos também seria o da inteligência, né, então, ao mesmo tempo que estamos querendo implementar essas novas ferramentas tecnológicas, esses diferentes temas, nós temos que estar em tensão dentro das nossas diversas áreas para poder pensar esse tema. E eu acho que, nesse sentido, o laboratório, o EALIF, né, tá fazendo um grande trabalho, né, que eu espero que o primeiro de vários outros, chamando com condições técnicas perfeitas, que eu acho que nunca aconteceu nas lives que eu participei até então, de palestrantes de 3 continentes, com 3 fusos horários, né, até mais. E, por enquanto, nós, através dessa ferramenta e através das nossas falas, conseguimos, né, criar essas condições desses diálogos, porque eu não falei isso na introdução, mas é óbvio que a crise, né, que é uma palavra que foi muito usitada por todos nós, né, antes de tudo, uma crise de diálogos, né, antes de ser uma crise sanitária, logicamente política e também educacional. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos pelo Facebook. Ainda estamos com 35 pessoas nos assistindo, então muito obrigado.
eu separei aqui alguns comentários, ou sugestões, né, que foram feitos diretamente no feed do Facebook. Então, vou começar por o comentário mais recente, que foi feito, no caso, direcionado ao professor Nathaniel Mendes. Então, ele vem do colega, o chamado Luiz Messias Ribeiro Batista, e ele escreveu o seguinte: pergunta ao prof. Nathaniel: pandemia serve para fazer guerra ou serve para instrumentalizar interesses que não visem os saberes? Eu poderia ter feito essa pergunta também ao colega Carlos, mas ela foi endereçada ao Nathaniel, que pode começar, e de repente o Carlos poderá também complementar, né, com a palavra dele. Eu passo a palavra para o Nathaniel. Olá, obrigado, Messias, é um amigo querido, obrigado pela questão. Eu penso assim, que quando há interesses escusos, alheios ao conhecimento, alheios à reflexão, alheios à compreensão da arte no seu sentido mais amplo, qualquer situação é uma oportunidade não de superação ou de unidade, mas sim para mostrar esses interesses que não visam os saberes, mostrar interesses escusos, quando, na verdade, nós deveríamos recorrer a esse momento para compreender melhor essa dimensão de interdependência. Nós estamos falando aqui em diálogos, interculturalidade. Fico vendo, assim, por exemplo, quando diz, na educação, a pandemia serviu para revelar as desigualdades sociais. No Brasil, por exemplo, eu falo sempre de uma realidade que é mais comum, serviu para revelar as desigualdades sociais. Espera aí, revelar? Ninguém sabia, né? Talvez tenha servido para colocar de uma forma mais exposta, né? Uma forma mais evidente, e que isso sirva para a gente refletir como as pessoas têm condições diferentes, né, de acesso a esses meios digitais, por exemplo. Quando se fala, estamos todos, usando uma alegoria aqui, estamos todos no mesmo barco, né? Não é bem verdade isso. Nós, eventualmente, estamos na mesma tormenta, na mesma tempestade, mas cada um com um instrumento que tem. E isso é muito ruim, porque se nós não compreendemos a dimensão da interdependência entre as pessoas, a tendência é que as coisas piorem muito. Eu, quando vejo... E aí, os alunos sempre perguntam, né? E aí, por isso, eu faço a reflexão, principalmente junto aos alunos: professor, e aí, nesse sentido, e aí, para que serve a literatura? E alguns alunos chegam, não serve para nada. Não serve para nada. Isso, às vezes, pode parecer uma ofensa, por exemplo, para alguns professores, dizer que não serve para nada, mas isso, de certa forma, não é mentira, porque quando ele faz a pergunta não serve para nada, é já convencido dessa visão pragmática, né, de um saber para um determinado fim. A literatura, de fato, não é manual de instruções, né? Você não lê como lê um manual para apertar um parafuso. Ela não tem esse caráter utilitarista, eu diria, né? Ela é útil para descortinar uma vida inteira, né? E reconhecer a humanidade que habita em cada um de nós. Então, só para não divagar tanto, não estabelecer nenhuma digressão aqui, mas para responder, eu penso que o momento, alguns aproveitam para acentuar essas diferenças, para acentuar essas assimetrias, né? E eu acho que nós, educadores, precisamos aproveitar o momento para refletir sobre educação, refletir sobre os diálogos necessários. Quando o professor João lê um texto, né, que trata, de repente, de uma realidade de Angola, por exemplo, eu percebo que não é somente de Angola, eu percebo que isso pertence a mim também, pertence a qualquer um de nós. Então, reconhecer esse caráter humanístico, plural, eu penso que é um dos caminhos aí.
para superar essas profundas desigualdades. Passo a palavra aí para o Etienne. Obrigado. Obrigado, Nathanael, por sua reflexão, né? A partir do comentário do colega. Justamente, João tem um último comentário aqui, foi feito pelo Marcos Oliveira, que fala o seguinte. Espera aí, não, perdão, tem o Cris Monteiro primeiro, né, que falou: Prof. João, muito boa a sua reflexão sobre o que estamos vivendo. Os poemas são muito pertinentes sobre o tema. Depois o Marcos Oliveira, outro, fala o seguinte: os poemas Bantu nos traz muitas reflexões sobre a necessidade de mais humanidade. Parabéns, Prof. João. João, como você usa no seu trabalho a poesia? Qual é a perspectiva que você usa com a poesia para pensar esses diálogos interculturais? Você falou uma frase que me marcou, e que você falou que crise, né, é um momento de oportunidades, né? É também para os poetas, é também para a sua reflexão. Essa crise propiciou, né, novas reflexões, novas produções também. Como você vê essa questão? Conforme disse, essa visão do imaginário chinês, eu levo isso muito a sério e acredito que poderíamos todos passar a levá-la muito a sério, na perspectiva de que com ela nós podemos mudar. Um período de crise é um período de anormalidade, normalmente. Ora, nós, por exemplo, eu produzi este livro Contra Teatro durante os primeiros dias do estado de emergência por aqui, em Angola. Produzi esta obra e foi tudo em reflexão do que poderia estar a acontecer nas ruas por parte daqueles os mais desfavorecidos, aqui digamos os calibãs, já que nós estamos aqui nessa posição às vezes de próspero ou quase prósperos, na medida em que temos um pouco e há pessoas que quase nada têm. E então este seria um bom período para aproveitarmos, melhorar, aproveitarmos, como disse o Nathaniel, não serviu para revelar as podridões ou o lado animenos de muitos governantes, comerciantes ou mesmo as sociedades em si, mas para realçar, simplesmente realçar, porque sempre existiram, os escritores sempre chamaram a atenção disso. Albert Camus já havia escrito, por exemplo, há muito tempo, a respeito de coisas do gênero como as que hoje estamos a enfrentar, e muitos escritores, daí então se dizer que os escritores às vezes são a reserva moral da sociedade, na medida em que transmitem aquilo que outras perspectivas, falam daquilo que muita gente às vezes tem medo de falar, e pena é que também os políticos não leem, muitas vezes não leem, então não podem aprender ou reaprender novas formas de encarar as coisas. Os estudantes têm aqui uma boa oportunidade para melhorar o modo de aprender, para pesquisar mais, para refletir. Os professores têm também uma perspectiva para interagir, como está aqui a acontecer em 3 continentes, ou 4 continentes, ou 3 continentes, graças aqui ao Instituto aí do Maranhão, que o professor Wilton. Então, são dessas oportunidades, dessa desprosperização, como eu apresento no meu diálogo, que nós precisamos não olhar simplesmente para nós, mas olhar para os outros. E os outros devem também deixar de ser vítimas e passar para sujeitos ativos. Então, a oportunidade que nós temos, em suma, é esta. E nós vamos apresentando isto, quer na literatura e quer em sala de aulas. É isto, Clemão. Muito obrigado, João, pela sua reflexão a respeito da pergunta que eu tinha feito. Agora uma pergunta direcionada ao Carlo. Na verdade,
não teve diretamente uma pergunta interessada a você, mas eu queria usar a pergunta que eu já fiz para o Nathaniel dentro da sua pesquisa. Então, a pergunta era a seguinte: pandemia serve para fazer guerra ou não serve para instrumentalizar, para instrumentalizar interesses que visem os saberes? Como dentro das suas pesquisas você vê essa questão dentro do cenário Brasil-Japão e das perspectivas linguísticas que você apresentou? Muito expressar a minha opinião, podemos falar de uma crise, talvez na esfera comercial, provavelmente, mas na esfera cultural podemos falar de uma oportunidade de experimentar as coisas de maneira diferente. Também no meu trabalho de pesquisa. É uma maneira nova, uma nova maneira, desculpa, e método de dialogar e entrar em contato com a LAD. É uma oportunidade e não se pode falar de pandemia como sinônimo de crise ou de fronteira. Isso é tudo. Muito obrigado. De nada. Então, eu agora gostaria de fazer a última pergunta. Na verdade, era direcionada ao professor João, se não me engano. Exatamente, mas eu vou fazê-la ao professor Wilton Soares. Então, ela vem do Davi Andrade, que fala o seguinte: pergunta: no mundo pós-pandemia, a comunicação será facilitada pelas tecnologias ou continuamos com dificuldade de sair das bolhas? E a segunda pergunta que ele fez: como é a realidade de comunicação e tecnologia no seu país? Então, como eu falei, era para o João. Então, professor Wilton Soares, talvez sobre a primeira pergunta que você abordou, né, na sua fala, e talvez o João na sequência para encerrar. Posso dividir com o João, exatamente. Bom, agradeço a pergunta, agradeço a mediação, Etienne, e acredito que as tecnologias digitais da comunicação e informação, elas colaboram e facilitam, elas são em potência possibilidades de a gente melhorar a aproximação, como estamos fazendo aqui entre 3 continentes, por exemplo, né? Então, não quer dizer que essa potência esteja sendo utilizada. Ela pode ainda ser muito melhor utilizada, mas eu vejo como um canal. O meu foco, a minha pesquisa é no sentido da linguagem. Como é que a gente compreende essa linguagem, né? Essa linguagem, ela não é sinônimo de reconhecimento. A gente não prepara, não ensina, né, no ponto de vista linguístico, para reconhecer. A gente ensina para compreender, né, para interpretar. E isso que eu acho importante, né, ser frisado, é que o canal, né, você trabalhar na verdade, ser invadido, né? Nossas casas foram todas invadidas por essas tecnologias, nós trabalhamos de casa, o mundo do trabalho invadiu nossa casa, mas o que a gente está fazendo para mudar em essência, o que a gente comunica por meio desses canais, né? Então, a minha preocupação é do ponto de vista da linguagem. A linguística aplicada, ela aciona, né? Ela institui o convite a outras áreas do conhecimento para responder questões reais, né, do mundo real. Então, essa questão está posta para todos nós e, da minha perspectiva, a minha batalha é no sentido da essência, da linguagem, como é que a gente pode levar isso, quebrar essas fronteiras, né, e, enfim, e trazer para essas pontes. Eu aproveito, eu acho que o José Carlos Barbosa também fez alguma pergunta nesse sentido, né, fez talvez um comentário, e eu já aproveito para passar o meu abraço aos colegas do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, um pesquisador da área de francês, da linguística aplicada igualmente, né? E aí já aproveitando para comentar o que ele pergunta, eu acho que você precisa, na verdade, para combater a materialização desses muros, né? Dessas paredes, dessas fronteiras. Elas não nascem de uma hora para outra, elas são formadas,
são forjadas discursivamente, que vão se materializando. Só com o debate, só com a abertura de contato, é que a gente consegue evitar que isso se concretize, como ações como essa. Então, eu passo a palavra para o Etienne. Muito obrigado, Wilton. João, sobre a segunda pergunta. Ok. Dizer que as TICs são muito importantes, e há tempo eu via uma marroquina que fazia uma réplica dava uma réplica aos americanos, e ela dizia que vocês inventaram algo muito importante, que é a internet, mas vocês quase que não exploram isso para aprenderem mais a respeito dos outros povos. Então, temos aqui esta oportunidade para aprendermos mais, e concordo aí com o Giancarlo, que disse que então este é um período, do ponto de vista cultural, muito próspero. Ora, em Angola, as TICs vão cada vez mais estando nas casas das pessoas, principalmente aqueles que estão nos centros urbanos. Dizer que, agora, a minha preocupação também vai na linha da do Wilton, que é o modo como as pessoas usam estas TICs. Por quê? Porque é muito usada, em grande parte, de uma maneira inútil. Isto é, falando da vida de outras pessoas, procurando assuntos sem nexo nenhum, quando, na verdade, elas poderiam servir para melhor utilização, para mais aprendizagem, mais interdiálogos e mais viagens. Estas viagens que muitas vezes só fazíamos por meio dos livros. Eu, quando leio um livro do Chico Buarque, por exemplo, ou um livro do Stephen King, ou da Simone de Beauvoir, ou Jean-Paul Sartre, eu estou claramente a ver aí uma situação cultural, quer francesa, brasileira ou inglesa, ou de outras nações. Agora, temos essa oportunidade para aprendermos cada vez mais. Pena é que muita gente, e os governos aqui também têm uma culpa, na medida em que, às vezes, usam bem aquilo que Noam Chomsky chama de manipulação maciça, que é dar-se mais interesse em conteúdos sem sentido. Numa das leis do Chomsky, ele diz que dá-se muito interesse em assuntos banais no lugar de assuntos importantes. Agora, a pena é que nós vamos, infelizmente, notando muita gente ligada a estes assuntos. Vai cada vez mais sendo utilizado, mas ainda há algum tradicionalismo, principalmente em instituições administrativas, acadêmicas. Teve, por exemplo, o caso de um jovem que usou o Multicaixa Expresso para fazer o pagamento de um curso, e que, quando foi para lá mostrando o comprovativo digital, quase que não fazia o curso, porque deveria mesmo ir ao banco e apresentar um papel. E outros casos de algumas instituições que, no lugar de se desburocratizarem, acabam continuando ainda mais burocráticas e dificultando assim e não fazendo um bom uso das TICs, que hoje por hoje vimos que, se não fosse por elas, muitos de nós estaríamos de momento desempregados, porque é com elas que nós vamos hoje dando quer as teleaulas, quer as conferências, e este evento acaba por ser então um exemplo de quão boas são então estas tecnologias de informação e comunicação. É isto, Clema. Muito obrigado, João. Agora, não sei, vou perguntar para o professor Wilton Soares. Bom, a gente
conseguiu reduzir nossas falas, né, de 20 para 15 minutos. Eu acho que ficou mais agradável para todos nós e até para a nossa plateia virtual. Mas estamos agora ultrapassando 1h30 de oração. Estamos ainda com 33 pessoas no Facebook. Professor Wilton Soares, eu lhe passo a palavra para fazer um comentário. E, logicamente, antes disso, me desculpem, mas eu não sou muito obrigado a todos os palestrantes, né? Ao EALIF, né? do Instituto Federal de São Luís do Maranhão. E, como eu já falei, estamos à inteira disposição para prorrogar essas reflexões, que são somente o começo de um trabalho coletivo, né? Virtual, e que eu espero que seja muito frutífero para o futuro. Então, muito obrigado a cada um de vocês por ter acompanhado esse webinário, e eu passo agora a palavra ao professor organizador Wilton Soares. Obrigado, Etienne. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a você por ter aceito o convite para mediar essa mesa, né, esse webinário. Muito obrigado. Você que já é um parceiro de muitos anos das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos no Instituto Federal do Maranhão, que tem uma pesquisa louvável em diálogos interculturais, sobretudo na relação França-Brasil. Gostaria de agradecer ao Carlo Pelliccia, que tivemos a felicidade de conhecer justamente na apresentação de um trabalho no congresso na Itália, que tem uma pesquisa muito interessante e que é um pesquisador muito ativo, né? Ao João Fernando André, muito obrigado pela pesquisa, pela arte, pela literatura, pela parceria, né? Nesse e em outras frentes, né? Ao Nathaniel, que é o vice-líder do grupo de pesquisa, meu colega, companheiro de trabalho, de pesquisa, com quem eu dialogo com muita facilidade e rendendo sempre bons frutos. Mas não posso esquecer de agradecer a audiência, aos colegas professores da UFMA, do IFMA, aos colegas professores de francês, da linguística aplicada, né, que estão aqui nos assistindo. E gostaria de agradecer a todos vocês, muito obrigado. As perguntas que, porventura, a gente não tenha tido a oportunidade de responder aqui, a contento, nós iremos responder, elas estão registradas no feed do Facebook, nós iremos encaminhar comentários e respostas. Agradeço a participação ativa, a compreensão responsiva de vocês todos, muito obrigado. E agradeço também ao Instituto Federal, né, por ter acolhido o nosso projeto de pesquisa, cujo título é Ensino-Aprendizagem de Línguas e Literaturas nos Institutos Federais. Estamos trabalhando para tentar trazer ao componente de linguagens, o componente de linguagens, para dentro de uma formação técnica e tecnológica. E isso exige uma pesquisa, né, e um envolvimento muito passional. A gente está sempre junto, pesquisando, tentando integrar da melhor forma possível esses componentes curriculares das linguagens dentro da formação técnica e tecnológica. Então, antes de encerrar, eu passo a palavra para o Nathaniel, para fazer as últimas considerações, e a gente já se encaminha para o encerramento. Nathaniel. Bom, eu só tenho a agradecer aí essa participação, colaboração de todos, a nossa audiência. Acho que foi um momento muito, muito rico. E, claro, não conseguimos aí atender todas as questões, responder, mas como o Wilton falou, vamos dar encaminhamento. E essas questões também são motivações para outros, né, para outros eventos dessa natureza. Claro que a gente não tinha pretensão aqui de esgotar todos os temas, né, possíveis. Há muitas questões aí que nós podemos ainda trazer para o debate. Eu agradeço a participação da audiência com os comentários muito produtivos. Eu também já não consegui ler todos, mas já vi alguns. Essa interação é importante também. A gente sempre convida, né, que participem, comentem, façam suas questões, porque isso é um combustível também para a gente refletir junto e apresentar novas questões. Agradeço muito a participação dos colegas, né, Carlos, Etienne, João, Wilton, claro que já
tinha uma proximidade maior, que esse evento é uma oportunidade para nós também nos conhecermos mais, ver o que cada um está pesquisando e, de repente, pensar em investigações futuras. Um abraço e espero poder contar com outros eventos dessa natureza. Bom, Carlo, você gostaria de fazer alguma consideração final? Eu agradeço a todos os colegas. Desculpa por meu português. Eu sou muito feliz deste evento, deste colóquio, e agradeço Wilton, que é o professor Wilton, meu amigo e colega, e a Etienne, a João e a Nathanael. Isso é tudo. Eu sou muito feliz porque é um colóquio muito, muito interessante. Obrigado. Obrigado. Eu passo a palavra para o João para as considerações finais também. Bom, eu cada vez estou mais ligado ao Brasil e devo muito ao Brasil porque passei a ser mais conhecido em Angola a partir do momento em que eu tinha vencido o prêmio da Academia Internacional de Artes e Ciências lá do Rio Grande do Sul, e em crônicas e poesias. E depois, então, há já muito tempo, mas até aqui continuo, e agradecer à plateia, agradecer aos colegas por essa constante aprendizagem e ensino que me têm proporcionado, e espero continuarmos em contacto para irmos aprendendo a aprender sempre e sempre. Obrigado. Muito obrigado. Eu devolvo a palavra ao Etienne Clément, então, para os encerramentos. Muito obrigado mais uma vez à audiência. Etienne. Então, meus muito obrigados a todos vocês, professor Wilton Soares, o Nathanael, né, que é o núcleo de São Luís, Portugal, que organizou, né, esse webinário. Obrigado ao Carlo, ao João. As pesquisas de vocês me interessaram bastante, inclusive eu não fui muito ativo no nosso grupo WhatsApp, mas agora que passou o seminário, eu estou muito curioso em ler e saber mais do que vocês estão trabalhando, né, pesquisando, produzindo. E como o professor Wilton Soares já tinha falado antes desse webinário, eu tive a oportunidade no ano passado de estar em São Luís do Maranhão. Agora eu estou em Viena, mas eu participo novamente de uma colaboração acadêmica com o Instituto Federal do Maranhão. Então, muito obrigado, Wilton, pelo seu comprometimento acadêmico e nessa produção desses diálogos científicos, né? Você vê a Europa ou a França quase todo ano, e você realmente cria as condições desses diálogos. Então, eu fiquei muito feliz de moderar esse webinário, e eu espero que vai dar muitos frutos para nós pensarmos esse mundo pós-pandemia. E, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook. Nós temos ainda 31 pessoas, que é bastante, né? Porque o número realmente ficou acima de 30 durante essa hora e 40, né, de conversa. Estamos ainda à disposição, caso vocês queiram comentar ou mandar um e-mail ao professor Wilton Soares para uma pergunta, uma dúvida, um comentário, uma sugestão posterior. Então, muito obrigado a todos e todas mais uma vez. Eu espero até a próxima. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado.